Nós tivemos um dia movimentado para o Banco Central. O Banco Central divulgou a ata da última reunião do Copom e nessa ata, ela é sempre lida com muita atenção, né, Thaís? Muito. Cada palavrinha. A nossa especialista em ler atas do Copom. Essa ata reforça a sinalização de um corte dos juros em março. Por outro lado, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, confirmou o que já estávamos dizendo aqui ontem. E ele mesmo dizia, não indicamos nada. Não estava indicado sim. Um secretário de Política Econômica da pasta dele, Guilherme Mello, para uma diretoria do Banco Central. Vocês vão ver como isso é importante. A reportagem é de Pedro Teixeira. Haddad afirmou que também levou a Lula o nome do economista Tiago Cavalcanti, mas saiu em defesa principalmente de seu secretário e criticou o vazamento da indicação. Eu imaginei, pelas conversas que tive com essas duas figuras, que eles poderiam ser nomes a serem apreciados tanto pelo presidente do Banco Central quanto pelo presidente Lula. Pouco antes das declarações de Haddad, o Copom divulgou a ata da última reunião, que manteve os juros em 15% ao ano. O comitê apontou que deve começar a reduzir a Selic na próxima reunião, em março. Segundo a autarquia, o tamanho do corte será definido pelos próximos dados de inflação, emprego e PIB. Mesmo assim, o BC reconhece a necessidade da manutenção do patamar de juros em níveis restritivos para a consolidação do processo de desinflação. Em entrevista ao CNN Money, a economista Marcela Kawauchi aponta que ainda existem cenários que freariam a queda de juros. Entre eles, uma eventual deterioração das contas públicas. Existem riscos a esse cenário. E os riscos estão principalmente ligados à questão de câmbio, né? Caso o câmbio se mexa muito, a gente pode ter uma piora da inflação. Eles estão ligados também à questão fiscal, isso é algo que a gente tem ouvido falar de forma estrutural já há bastante tempo. O próprio Banco Central reconhece que as incertezas relacionadas ao tema têm potencial de elevar a taxa de juros neutra da economia, um indicador de referência na formulação da política monetária. Esse aspecto, no entanto, não apresenta sinal de melhora. Com o pagamento dos juros e um crescente aumento nos gastos públicos, a previsão é que a situação fiscal siga deteriorando. Ampliando ainda mais as despesas, a Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira reajustes e mudanças para servidores do Congresso que permitiriam ganhos acima do teto constitucional, que hoje é de R$ 46 mil. O texto chega em um momento em que a percepção da população sobre as contas públicas é majoritariamente negativa. Segundo pesquisa do movimento Orçamento Bem Gasto, 55% dos brasileiros acreditam que o país gasta muito mais do que pode, enquanto 20% dizem que gastam um pouco mais e apenas 8% entendem que o governo federal gasta o que pode. Em outro recorte, 29% apontam que a situação das contas públicas é péssima e outros 20% a classificam como ruim. 23% veem o cenário como regular e somente 5% como ótimo.